Começamos o mês de janeiro de 2025, comecei o mês com uma leitura favoritada, então eu vim aqui comentar com vocês em mais um vlog de leitura sobre as minhas duas leituras aí da primeira semana de janeiro. Eu li esses dois livros em 2 dias, um livro em cada dia, eu fiquei empolgadíssima na leitura. São leituras que eu tava precisando fazer, assim, sabe? Porque foram leituras mais leves, mais divertidas, que foram leituras mais rápidas mesmo, então eu gostei bastante de ter feito elas ali no comecinho do ano para dar aquele gás, para dar aquela animada, também para dar relaxada, né? Porque são livros que era o momento ideal de eu ler, então porque estamos aí no 3º trimestre de gestação, pensando ali na reta final, as preocupações já estão sendo outras, então eu realmente precisava me distrair, precisava de uns livros mais leves e eu gostei bastante. O primeiro livro que eu li em 2025, então, foi Minha Melhor Parte. Eu comprei esse livro lá na Bienal e fazia muito tempo que eu queria ler, era para eu ter lido em 2024 ainda, mas não deu tempo. Então, eu acabei pegando aí em 2025, já na primeira semana, e eu devorei, eu terminei ele em um dia. Ele é muito divertido, ele fala sobre gestação também, porque a gente tem uma gravidez inesperada, mas não se preocupe, porque isso está na contracapa do livro, está na sinopse. A gente vai ter a nossa protagonista, que é a Win. Ela tem uma deficiência, os dois protagonistas, na verdade, são deficientes, isso é muito interessante, eu gostei muito de como a autora abordou tudo isso na história, mas a Win, ela tá ali numa festa de fantasia da sua melhor amiga, e aí de repente ela conhece um cara que é o Bo, e ela fica interessada nele, né? Surge ali uma atração entre os dois, eles acabam tendo ali um dia, uma noite maravilhosa, uma noite especial, só que o resultado dessa noite foi uma gravidez. E ele é um cara muito responsável, ele é um cara que ele achou que isso não pudesse acontecer com ele, porque ele passou por uma situação complicada, né, que fez ele perder a perna e tal. Então, ele é um cara muito ponta firme, e quando ela conta pra ele essa situação, né, que ela engravidou depois da noite de amor dos dois, ele assume super o papel, ele fica super emocionado. Ele é um cara que tá mais estável financeiramente que ela, então ele chama ela pra morar com ele, apesar deles estabelecerem que a partir de agora eles vão ser amigos, porque desde o começo, desde aquela primeira noite, eles deixaram claro um pro outro que eles só queriam realmente uma diversão, eles não queriam um relacionamento. Só que eles sentem que eles têm muita química e eles acabam meio que, não consegui te esquecer depois daquela noite, entendeu? E então eles acabam meio que morando juntos para ele poder ajudar a cuidar dela e também da criança, porque ela não tem muita rede de apoio ali. Então ele meio que traz ela para a vida dele, ali para a rotina dele, em quartos separados, mas eles moram junto, eles se tornam muito amigos, porque eles acabam se conhecendo, né? Porque aquele dia eles se conheceram numa festa, eles não sabem, tipo, nem o sobrenome, eles não sabem nada um do outro, só que eles têm amigos ali em comum e eles não sabem muita coisa. Então esse momento que eles vão morar juntos é o momento deles se conhecerem e se conectarem, e tem essa criança ali no meio. Eu não sou uma pessoa muito fã de plots de gravidez, mas desde o início eu sabia que teria, como eu falei, vem escrito aqui atrás, que tem uma gravidez inesperada, né? Que é uma gravidez que veio no momento, assim, que era só um momento de diversão dos dois. Então eu sabia dessa gravidez nesse livro, e eu gostei muito dessa história, eu favoritei, eu gostei muito dos protagonistas, eu gostei muito da escrita da autora, eu me diverti, foram protagonistas que foram muito cativantes, eu fiquei super imersa na leitura, eu gostei do desenvolvimento dos dois, do quanto os dois amadureceram, eu gostei da abordagem da autora em relação à gravidez, principalmente porque eu também estou nesse período, não é? Então assim, eu gostei de acompanhar um pouco a jornada da nossa protagonista e dos dois também, tentando conhecer essa pessoa nova na casa, tentando ver como que eles poderiam lidar com a situação, né? Apesar da minha não ter sido inesperada, ainda assim é uma gravidez, é um momento delicado, é um momento de muitas mudanças, então foi legal acompanhar a jornada dessa protagonista nesse momento de mudanças, que é um momento que eu tô vivendo agora. Então eu gostei bastante dessa leitura, eu gostei muito de começar o ano com esse livro, então fica a indicação de um romance. Tem cenas mais quentes, tá bom? Então assim, é um livro para maiores de idade, então é um romance que não é para
para pré-adolescentes, para adolescentes e tal, mas é um livro que aborda bastante coisa interessante, então se você já for um adulto e quiser ler um romance legal, um romance leve, divertido, apesar de trazer aí algumas temáticas, né, como por exemplo a deficiência, eles dão muito bem ali com essa situação, apesar de terem algumas dificuldades, de escutarem algumas coisas de outras pessoas, enfim, a gente vai acompanhando a jornada desses dois também. Então, é muito gostoso esse livro, gente, leiam. E eu tô ansiosa para fazer a leitura do próximo livro, que saiu agora da autora, acho que saiu no final do ano passado, e eu tô muito ansiosa para fazer a leitura dele, porque eu gostei muito da escrita dela nesse livro aqui. E um livro que eu finalizei ontem foi um livro da Julia Quinn. Eu tava muito afim de começar essa trilogia dela, que é a trilogia Bevelstoke, não sei que é o sobrenome aí dos nossos protagonistas. Esse daqui é o primeiro, que é a história de um grande amor. Não acho que combina muito o título desse livro com a história em si, mas eu sei que eles mudaram ali do título em inglês, pelo que eu vi aqui na parte de trás, sabe, com os dados do livro. Mas enfim, aqui a gente vai conhecer a história da Miranda, que acaba se apaixonando, praticamente aí, sei lá, com 10 anos de idade, acaba se apaixonando por um cara que é 9 anos mais velho, que ele é irmão mais velho da melhor amiga dela. E não, gente, não tem nada, tá? Com crianças. Ela tem uma paixonite ali infantil pelo irmão mais velho da melhor amiga, é só isso. Não tem nada com crianças. E ela é uma criança que ela é muito inteligente, né? Nesse comecinho do livro, a gente já nota que ela é uma criança que vai ser uma mulher muito inteligente. E ele aparece num momento que ela tá muito chateada, porque as pessoas comentam sobre a beleza dela. É um romance de época, então ela sabe que a sociedade julga que ela não tem os padrões de beleza comuns pra época, sabe? É o esperados para as damas da época, então ela tá naquela fase de pré-adolescência que tá tentando entender ali sobre a beleza, enfim, sobre tudo isso. E aí ele surge com 19 anos e ele é um príncipe com ela, ele é um cara que é muito simpático, muito gentil com ela, e ela meio que se apaixona, tem essa paixonite ali infantil. E aí, muitos anos depois, a nossa protagonista já está mais velha, ela tem ali praticamente a idade que ele tinha quando eles se conheceram, né? Então ela já tem ali seus 19 anos. Ele é um cara já mais velho também. Ele vem de um relacionamento que não deu certo, de um casamento fracassado. A esposa dele faleceu, então ele tá num momento super delicado ali, mas era um casamento que não tava dando certo, ele não era feliz. E eles acabam se reencontrando nesse momento da vida dos dois, né? Ela continua sendo melhor amiga da irmã dele, continua frequentando a casa, embora os dois se vissem ali com uma certa frequência, né? Eles não tinham mais tanto esse contato próximo. E a partir de agora, eles passam a ter esse contato e o nosso protagonista, ele nota que ela realmente virou uma mulher bonita, ela pode não ter os padrões ali para a época, tal, para a sociedade, mas ela é um destaque para ele. E eles acabam ali, então, desenvolvendo um romance todo. Esse é um livro que tem um plot que eu não gosto. Eu não vou falar qual é, mas provavelmente vocês já sabem. Tem um plot que eu não gosto, mas apesar disso, foi uma leitura muito rápida. Eu gosto da escrita da Julia, eu gosto dos outros livros dela, foi um livro 4 estrelas para mim. Eu me diverti com a protagonista, eu acho ela uma protagonista forte, uma protagonista inteligente, uma protagonista à frente do seu tempo. Então a gente vê ela discutindo por conta, tipo, de lojas que só podem vender para homens. E ela acha que livros e cultura e estudo tem que ser para todo mundo, inclusive para as mulheres. Então ela é uma mulher que tenta brigar ali com algumas coisas que a sociedade colocava nessa época. Se passa em 1810, 1815, mais ou menos, tá? E então ela é uma mulher que ela tem opiniões fortes e os diálogos dos dois são muito legais. Apesar deles brigarem bastante, assim, sabe? Eles têm esse humor de tiradas, de ficar tirando um ou outro. Esse humor mais ácido, sabe? E eu gostei bastante disso, eu gostei bastante do desenvolvimento da nossa protagonista. A única coisa que me deixou um pouco, mais ou menos, além desse plot, ainda que eu achei que a autora conseguiu
trabalhar bem essa situação, o protagonista masculino desse livro, ele é meio tóxico em alguns momentos, ele é um personagem muito indeciso, ele tem esses traumas em relação ao último casamento dele. Então ele acaba deixando a nossa protagonista meio que de escanteio durante um tempo, sabe? E isso acabou me deixando meio tipo, ai, nossa, ele não vai decidir o que ele quer da vida dele, sabe? A menina tá lá, ele acha que a menina vai esperar ele o resto da vida e ele não sai da moita, entendeu? Ele não dá um passo, ele não faz nada. E quando chega uma determinada situação, aí que ele se toca de que ele realmente é apaixonado por ela e de que ele precisa lutar pelo amor, mas isso ele já fez, sei lá, 25 burrices ao longo da história, sabe? Então isso acabou me deixando um pouco com o pé atrás, assim, em relação a esse protagonista, mas de resto foi uma leitura cativante, foi uma leitura rápida, até porque eu terminei um dia só, então era uma leitura que eu tava precisando, veio no momento certo, eu precisava realmente de um livro leve, para me distrair, como eu falei para vocês, então eu foquei nesse daqui e eu gostei bastante. Teve os pontos negativos, mas foi uma história que me cativou e eu quero muito continuar essa trilogia. Até tem os outros dois aqui. Eu vou ver se eu leio pelo menos mais um esse mês ou em fevereiro, porque eu acho que eu vou gostar dos outros também. Esse é aquele esqueminha da Julia Quinn, até onde eu sei. A gente vai ter aí um segundo que vai ser uma protagonista que foi secundário nesse aqui, entendeu? Tipo, é da mesma família ali, todo mundo mesma roda, sabe? Então você não precisa ler na ordem, mas talvez você pegue algum tipo de spoiler dos outros livros, sabe? Até onde eu sei é nesse esquema, mas assim que eu ler o segundo eu venho comentar com vocês. Estou aqui para atualizar vocês sobre duas leituras que eu finalizei agora no mês de janeiro também, né? Fora aqueles outros livros que eu comentei com vocês, eu finalizei também Obcecada pelo Mafioso, da autora Mila Wander, não sei como é que pronuncia o nome dela, mas é um livro nacional. Aqui a gente vai conhecer a história da Cristina, que ela é uma jovem que não tá vendo muito futuro na vida dela, ela não tá muito feliz com o trabalho, com a vida que ela tá levando, e certo dia ela encontra o Miguel. Miguel, ele é quase um subchefe ali da máfia, e ele acaba participando de um tiroteio meio que na rua ali onde a Cristine mora. E eles acabam se conhecendo nesse tiroteio porque o Miguel, ele é baleado e ela acaba salvando a vida do Miguel. Só que ele é um mafioso e ele não confia em ninguém. E aí ele acaba meio que desconfiando das intenções dela, do porquê que ela salvaria a vida dele. Sabe, um cara que tá ali com uma arma na mão, no meio de um tiroteio. E aí, tipo, ela leva ele pra casa dela e coisa assim. Só que ela acaba meio que se vendo envolvida nessa trama com a máfia, porque ele precisa levar ela junto até descobrir se ela realmente é, tipo, uma espiã de outra máfia, dentro da máfia, infiltrada na máfia onde ele trabalha. Ou se ela é realmente uma civil que só, tipo, caiu de paraquedas na situação. Só que tudo complica ainda mais quando os dois começam a sentir atração um pelo outro. Esse é um daqueles livros que se passa em poucos dias. E isso tem um lado positivo, porque a história ela anda muito rápido, então várias coisas acontecem que nem parece que se passa em poucos dias. Mas também o romance se torna meio raso, porque o Miguel e a Cristina, eles têm essa coisa da atração, mas tipo, dá 2, 3 dias o Miguel tá quase se matando pra salvar a Cristina, sabe? E ele era conhecido como o cara do coração de gelo, sabe? Então, assim, acabou sendo meio contraditório pra mim ele ser todo marrento, assim, ele não querer se envolver, ele não querer se apaixonar e de repente ele já tá de 4 pela mocinha, sabe? Só que de repente é de repente mesmo, em poucos dias. Então eu não curto muito essa coisa do romance que parece que foi só baseado na atração, porque, não dá muito tempo deles se conhecerem, sabe? E eles já são, assim, já estão se amando, sabe? Virando a máfia de ponta cabeça pra poder um proteger o outro e coisas assim. Mas é uma leitura super rápida, esse é um romance hot, então é um romance erótico para maiores de 18, tem várias cenas, assim, bem explícitas. Então, para quem gosta desse tipo de história, né, que envolve mafioso, que são livros mais rápidos de ser lido, porque, como eu falei, eu fiquei muito imersa. Alguns diálogos acabaram se tornando meio vergonha alheia para mim, principalmente nas cenas hot. Mas eu fiquei muito imersa na leitura, eu gostei, eu acho que o casal eles têm bastante química, apesar dessa relação
ter acontecido muito rápido, né, desse eu te amo vir em poucos dias e tipo, ai, você é minha vida e a gente vai se casar em poucos dias, acabou que eu gostei ali da química do casal, né, da atração do casal. Tem várias cenas de ação, então tem várias cenas de tiroteio, tem uma guerra de máfia, a gente vai ter traições, as pessoas tendo que escolher lados, então essa parte também foi muito interessante. Então pra quem gosta desse tipo de livro, pra quem curte esse tipo de romance erótico com ligação com a máfia, eu indico esse aqui pra vocês. É uma leitura super rápida e fluida que talvez vocês vão gostar também. Outro livro que eu finalizei agora em janeiro foi um livro que eu li assim, em 2 dias. E foi muito rápido, ele tá disponível no Kindle Unlimited. Esse daqui também tá? Obcecada pelo Mafioso também está disponível no Kindle Unlimited, então pra quem quiser conhecer a história. Mas esse próximo também tá disponível, era um livro que eu tinha aqui na minha estante, eu acabei pegando pelo Kindle Unlimited pra ler, porque a minha versão era em inglês, eu não tava em casa. Eu estava na casa dos meus pais, então eu acabei pegando em e-book mesmo, porque era um livro que eu queria ler há bastante tempo, que é Um Experimento de Amor em Nova York. Essa minha edição é edição em inglês. Eu já tinha começado ela há algum tempo, tinha gostado bastante, mas precisei pausar para ler outras coisas, não era o momento para eu ler agora. Mas eu gostei bastante da leitura, a gente vai conhecer a história da nossa protagonista, que eu já não lembro o nome, a Rose. A gente vai conhecer a história da Rose, que acaba indo passar alguns dias no apartamento da sua melhor amiga, que foi viajar de lua de mel. Ela teve um problema no apartamento dela e ela vai passar alguns dias, então, nesse apartamento da melhor amiga. Ela não conseguiu contato com a melhor amiga, porque eles estão ali viajando. E aí ela sabe, ela tem uma cópia da chave, ela sabe que a amiga não iria se importar, então ela vai... porque o apartamento dela tá inundado, caiu o teto, coisa assim, ela teve um problema ali. E ela não pode ficar no apartamento dela, então ela vai pra esse lugar, né, pra esse espaço da melhor amiga. Só que logo assim, no primeiro dia, ela escuta alguém tentando entrar na casa e ela descobre que é o Lucas. O Lucas, ele é primo, muito próximo da melhor amiga dela. Era o único primo da família que a Rose ainda não conhecia, porque ele era um cara que competia parte de surf. Então ele nunca estava em casa, ele estava sempre viajando, ele não tem uma residência fixa, né? Ele era da Espanha, mas ele não tinha uma residência fixa e ele vai passar alguns dias em Nova York. Só que a melhor amiga da Rose não contou isso pra ela, que ela ofereceu o apartamento pro Lucas ficar. E aí eles acabam descobrindo que eles vão ter que dividir esse apartamento. O Lucas topa ajudar ela com uma situação, porque ela é uma... A Rose é uma escritora que acabou de lançar o seu primeiro livro, ela precisa escrever uma sequência, ela tem um prazo e ela não tá conseguindo. Ela largou o emprego que ela considerava o emprego certo, um emprego estável, pra tentar ganhar dinheiro como escritora, e aí agora ela tá toda revoltada porque ela tá bem com um bloqueio criativo, sabe? E aí o Lucas fala que ele topa ajudar ela a escrever esse livro, né? A criar situações para que ela para que ela se sinta criativa de novo, sabe? Porque ela escreve romances mais apimentados, e aí ele ajuda ela num experimento de amor ali, com vários encontros de mentirinha, mas assim, para fazer com que ela se sinta motivada a escrever de novo, com que ela se sinta inspirada, mas é claro que os dois vão acabar se aproximando. Esse é um livro bem clichê, tem aquela coisa de ter uma cama só no apartamento, tem aquela coisa do tipo assim, a gente vai ser melhores amigos, a gente vai se tornar melhores amigos, e você vai me ajudar com um negocinho aqui, a gente vai sair nesses encontros de mentira e nenhum dos dois vai se apaixonar um pelo outro, tá? Só que o Lucas, ele é aquele cara super generoso, é aquele cara super cavalheiro, mas ao mesmo tempo ele passou por algumas situações difíceis recentemente, então ele ainda tá se redescobrindo, bem como a Rose, né? Ela tá se redescobrindo como uma escritora, né? Ela deixou a sua carreira toda de lado para se dedicar a isso. Então, a gente tem essa insegurança das duas partes. Eu gostei bastante. Eu fiquei imersa. Não foi assim um romance perfeito, ele é um romance bem clichê, mas foi um romance que eu acho que vem naquele momento que eu já comentei com vocês, eu acho, durante as outras leituras. Eu tô pegando livros que combinem com o momento que eu tô passando. Não pelo fato de ser gestação e coisa assim, mas eu quero livros que sejam leves. Sabe, aquele livro que você simplesmente começa a ler e você tá imerso na leitura, você tá torcendo pelo casal, você não tem que ficar pensando em mil e uma reviravolta, sabe?
ou que vai me deixar triste, que vai me deixar pra baixo. Pelo contrário, são livros que me deixaram ali com o coração quentinho, que me distraíram, e esse realmente é um desses livros. É um clichê pra você simplesmente devorar. Ele não tem muitas cenas quentes, né? Eu acho que deve ter umas 2 cenas um pouco mais quentes, assim, 2, 3 cenas. Então ele não é um romance tão focado ali na parte erótica da coisa, né? Ele é um romance bem focado no desenvolvimento do relacionamento dos dois, e isso é muito legal, é muito divertido, eu gostei bastante dos 2 protagonistas, então fica a indicação de um romance aí pra vocês. Vamos encerrar o mês de janeiro com a leitura de 2 mangás. Esse mês eu achei que eu fosse conseguir ler ainda mais, mas tudo bem, gostei muito dos meus resultados. Eu finalizei uma trilogia de mangás ali que eu estava muito ansiosa, que foi Museum. Então eu li o volume 3, eu não peguei ele aqui na estante, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Eu li os 2 primeiros, se eu não me engano, em dezembro, e eu gostei muito. É uma série de uma investigação criminal, é uma série mais 18, e ele encerra em 3 volumes, isso eu gostei bastante. Eu gostei muito de como a história terminou, de como a história avançou. Achei que podia ter sido até mais longo, porque eu tava bem imersa ali na leitura, né? A gente vai ter esse investigador que ele precisa começar a investigar alguns assassinatos e entender qual que é a ligação desses assassinatos, sabe? Só que quando essa investigação torna tudo mais pessoal, porque acaba envolvendo a família dele, ele se vê envolto ali de uma trama de mentiras e de riscos e de sequestros e coisa assim. Então é muito interessante, se você gosta desse tipo de coisa. Ele tem bastante cena explícita, tá? Então, até por isso que ele é indicado para maiores de 18 anos, mas é um mangá muito interessante para quem gosta ali de suspense. Eu não vou falar muito sobre esse volume 3, porque afinal é o encerramento da série. E nessa pegada de mangás, eu finalizei o dia 31 de janeiro, Contos Macabros. Esse daqui também é um mangá de terror, eu gostei bastante. Ele lembra bastante algumas histórias ali do Junji Ito, então se você gosta de Junji Ito, muito provavelmente você vai curtir. Ele é um pouco mais leve que o Junji Ito, tá? O Junji Ito, ele tem umas coisas bem mais pesadas e bizarras, mas aqui também ele tem esse gráfico também bizarro, assim, sabe? Bem esquisito, com personagens, assim, com um rosto meio estranho e tal. Então, assim, ele lembra bastante, né? Ele tem essa pegada. Mas eu gostei bastante dos contos desse livro aqui, desse mangá aqui. São 4 ou 5 contos. São contos bem curtinhos. Deixa eu ver aqui quantos são. São 6 contos, na verdade. Então, mas são contos bem curtos, então é muito interessante. E é escrito por uma mulher, ela é considerada a rainha do terror. Então, eu acho que fica a indicação aí pra vocês desse mangá. Se vocês gostam aí de mangás de terror, ele é bem curtinho, então vale a pena conhecer Contos Macabros também. Então é isso, essa aqui foi a minha última leitura de janeiro. Eu espero que em fevereiro eu consiga ler bastante também. Não sei como vai ser, afinal estamos aí na reta final, né? Estamos na reta final de gestação, 3º trimestre, então vamos ver como é que vão ser as coisas. Temos ainda coisas para resolver, coisas para arrumar antes da chegada da neném, mas eu espero conseguir ler algumas coisas, conseguir encaixar aí na minha rotina algumas leituras. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de assistir os outros vídeos do canal, de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. A gente se vê na próxima e até mais!